gramas tem 6 calorias. É o café da manhã de hoje. Foge ao contexto dos nossos vídeos. É um truque que eu vou ensinar pra vocês. Vocês pegam as moedas que vocês têm assim, ó. Bebam água, minha gente. Eu coloco um pouco mais de água porque a creatina volta a subir. Essa aqui, eu já mostrei em outro vídeo, né? É a creatina que eu tomo todo dia de manhã. Essa aqui são os suplementos, vitamina C, vitamina B. E hoje eu tô tomando um pouco de Stoned App, que ele melhora o foco, energia, reação, memória, mood, que seria o humor, blue light filtering, filtro de luz azul e neuroproteção. Esse suplemento aqui eu tô curtindo bastante, ele é 100% vegetal. O problema é que tem muita cafeína, então tem que tomar um cuidado, mas ele dá um gás mesmo. E eu tô tomando ele hoje porque... Desculpa. A gente vai fazer treino de perna. E como eu tenho as pernas bem fraquinhas, as pernas bem de uma garça, sabe? Eu pedi pro meu irmão pensar em um outro tipo de treino. E o que eu vou fazer hoje é a segunda vez que eu tô fazendo ele já, terceira, que tem bastante agachamento. Então eu preciso de energia. E para isso eu vou tomar um café da manhã mais reforçado. Vou colocar 250 gramas de arroz. A gente come arroz no café da manhã aqui no Japão. E depois vai ter um pouquinho de carne moída, milho e colocar um ovo para bater aí um pouco mais de energia, carboidrato. Tô vacilando. É que é o sono, né, galera? É pra bater aí os carbos, as proteínas e as gorduras. Mas é isso. E esqueci de falar. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que me pega muito. Que aqui no Japão não tem gordo. Eu acho que eu até colocar isso no título, hein? Aqui no Japão não tem gordo. Eu tô 15 anos aqui e, de vez em quando você encontra uma galera um pouco mais fortinha, mas gordo, é muito difícil você encontrar. Então eu quero bater esse papo com vocês. E depois do treino de perna, vamos no mercado, vamos bater nosso papo aí de todo dia. E depois volto pra casa, vou fazer um almoço aí que vocês vão ver mais ou menos o que eu como em off-season. Off-season que eu falo não é off-season de bodybuilder, esses caras, não. É off-season da temporada de beisebol. Aqui não tem segredo, galera. Fazer um ovinho básico, rapidão. Não colocar muito azeite, só o que é básico aí. E agora colocar o ovo, que não tem segredo, né, galera? O único cuidado que eu tomo aqui é pra não estragar com a gema, que eu gosto da gema bem molinha, então eu tomo um pouco de cuidado aqui. E agora temperar o ovo, né? Não tem segredo também, só colocar ali o shiokocho, que é sal com pimenta, mas esse shiokocho aqui do Japão é top, hein? Quando vocês vierem pra cá, eu aconselho vocês comprarem para levar pro Brasil. E agora um segredo de Masterchef, que nem o Jacan sabe, brincadeira, lógico que ele sabe, é você colocar um pouco de água em volta do ovo e tampar com uma tampa. Claro que é tampar com uma tampa, né? Mas isso aqui, ó, se você gosta da gema molinha, cara, vai na minha, que isso aqui deixa o ovo perfeito. No ponto. A gente vem, pega o ovo, primeiro desliga o fogo e colocamos em cima. Café da manhã pronto. Esse aqui é o café da manhã de hoje. Tá bem volumoso, com a gema da maneira que eu gosto. Só para mostrar para vocês, 250 gramas de arroz, bastante aí carne moída com milho, que eu tinha feito ontem já, e um ovinho em cima, pra gente matar agora. Eu tô de hashi, só que eu percebi a cagada que eu fiz, porque pra comer com hashi aqui vai ser meio difícil. Terminei.
tava bom a comida. Agora, vamos lavar. Vamos lavar a louça agora. E sabe uma coisa que eu preciso, que eu acho que ia me ajudar muito? Seria aqueles imã, não sei se os caras usam imã, que você consegue pegar a câmera assim, colocar no teto em alguns lugares assim, pra melhorar e conseguir gravar de vários ângulos. Porque, por exemplo, agora eu tô lavando os copos, a louça, a panela, a frigideira, né? Só que não dá pra vocês verem. Claro que se eu colocasse de um ângulo, colocasse umas gambiarra aí, eu acho que ia dar pra gravar, mas isso foge ao contexto dos nossos vídeos, né? Porque eu quero mostrar pra vocês a minha vida aí, como ela é mesmo. Então, sem muita edição, sem muita coisa. Eu acho que eu vou procurar onde que vende esses imãs, não sei se é imã, esses acessórios. Mas então, galera, voltando ao assunto de que no Japão tem pouco gordo, pouca gente obesa. Eu acho que tem vários motivos para isso, né? Primeiro que a genética ajuda. Eu não vou meter o louco aqui e falar que a genética não ajuda, porque ajuda e ajuda muito. Eu mesmo... Agora vou deixar muita gente brava. Pra mim, eu posso comer muito, que eu não ganho muito peso. Mas, por exemplo, eu quero ganhar músculo, ficar mais forte. Eu tenho que comer bastante, tenho que comer bem. Até no café da manhã, assim, como vocês viram, eu como bem. Então, eu tenho essa dificuldade para ganhar músculo, para aumentar peso. Só que eu posso comer mais, assim, sem ter muito medo de engordar. Apesar que agora eu tô com 17% de gordura corporal. Mas isso não vem ao caso. Então, acho que a genética ajuda bastante. Claro que tem gente que é descendente japonês ou japonês que a genética não ajuda muito, mas a maioria das pessoas, dos japoneses, eu acredito que são ectomorfos. Se você não sabe o que é ectomorfo, vai ver o vídeo do Cariani aí, que ele explica melhor. Então, primeiro, acho que tem essa parte de genética. Segunda coisa que faz muita diferença, eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, que é a alimentação. Os japoneses, por não sei se é cultural ou foi por sorte, assim, mas eles comem bastante coisa saudável. E se você for um japonês assim, normal, que come na sua casa, a comida da sua mãe, ou que você mesmo faz, assim, é bem difícil você engordar, pra ser bem real. Mas, claro que tem a galera que gosta de sair, gosta de ir beber. Isso é muito comum aqui no Japão, tá? O pessoal gosta muito de beber. Sexta-feira, sábado, domingo, assim, vixe. Toda semana. Então, esse pessoal, sim, pode ter aí problemas com essa parte de peso, essas coisas. Mas, mesmo assim, cara, mesmo esse pessoal que sai bastante pra beber, muitas vezes eles são bem magrinhos, assim. Não tem nem muito músculo, é bem fraquinho mesmo. Típico de um trabalhador japonês, assim, que trabalha em escritório. Os caras tem umas pernas finas. Eu não posso falar muito, que eu também tenho perna fina, né? Mas é bem fininho, assim, os caras fraquinhos. Não comem nada, só que bebem muito. E fumam muito também. Então, acho que, como eu falei, genética... E essa parte de alimentação conta bastante. Outra coisa é o meio de transporte, né? Muita gente aqui anda só de trem ou bicicleta. Então eles andam de bicicleta bastante. Então acho que isso aí também ajuda, né? Você encontra até umas patianzinhas assim de vez em quando, quase 100 anos, andando de bicicleta. Dá medo às vezes, porque você vê que elas já estão bem idosas, mas mesmo assim estão na ativa, beleza? Terminei de lavar as coisas aqui, vou me trocar, vou deixar camisa não, vou deixar a comida descer um pouco e já vou pra academia.
Galera, eu acho que eu não vou filmar lá os treinos, só vou filmar entrando, depois saindo, assim, pá, pra não ficar muito puxado esse vídeo, porque o assunto aí hoje é essa questão de gordos no Japão. Então bora. Comida já desceu, então bora pra academia fazer o treino de perna. Vamos destruir hoje, vamos fazer forte, porque minhas pernas não crescem. Aí eu até perguntei pro meu irmão aí, pra gente mudar um pouco o treino. Ele fez um treino bem focado em agachamento. Eu tô seguindo, porque isso tem até a ver com a questão de genética, né, que a gente tava falando. Porque eu acho que a minha genética não favorece no desenvolvimento de perna. Ou eu tô treinando fraco, ou tô errando na alimentação, descanso, essas coisas, mas não tá crescendo. E eu vou mostrar pra vocês esse templo que tem perto de casa. Que louco, né? Deixa eu ver se tem gente hoje. O pessoal entrando e fica assim no meio da cidade esse templo. E agora, continuando a nossa busca, continuando a nossa jornada. Ficou escuro, né? Quase a menina atropelada ali. 7-Eleven. Conveniência, essas lojas assim, combini que a gente chama aqui no Japão. Salve, hein, galera. E lá do esquerdo tem um parque, um campinho de beisebol. Ai, se no Brasil tivesse esses campinhos, hein? Em todo lado assim, você tá andando na rua. Os campinhos que a gente encontra de futebol no Brasil, aqui no Japão, é de beisebol. Para vocês verem que aqui no Japão, o beisebol é o esporte assim que domina a mente e o coração dos japoneses. Tem muito aí torcedor de beisebol. Então, o Tigers, que aqui é de Osaka, os caras são fanáticos mesmo. Então muitas vezes eu vejo o pessoal reclamando, torcendo, falando coisa do Tigers, eu fico só quietinho, só escutando. Cheguei aqui na academia, puxar o ferro e bora. Na verdade, você tem que travar aqui, pegar a chavinha pra travar a bicicleta. Só que, ultimamente, eu nem tô fazendo isso. Eu tô deixando ela assim mesmo. Ninguém nunca pegou, ninguém faz nada, então vou deixar a chave ali mesmo. Vamos ver, depois que eu sair do treino, se a bicicleta vai estar lá de boa. Eu acredito que sim. Bora treinar. Saí da academia e, como vocês podem ver, a bicicleta estava lá de boa, mesmo que eu deixei ela com a chave e tudo mais. De boa, só que eu vou parar aqui um tempinho porque eu quero mandar um áudio para um cara que virou um amigo meu já, Eduardo. Ele tá na comunidade do Prospect, no Black. Pra vocês verem o nível que o cara tá. O cara é foda, o cara tá no Black e ele me mandou 3 vídeos. O primeiro de 7 minutos, depois acho que 2 de 4. Vou parar aqui a bicicleta em algum ponto para mandar áudio para ele, porque eu quero fazer meio que uma surpresa para ele. Eu tava vendo os vídeos enquanto eu tava descansando entre os agachamentos e deu para perceber que ele tá bem empolgado, tá treinando bem. Então eu quero dar alguma coisa para ele. Esse aqui é o Eduardo, galera. Vou mandar áudio para ele. Fala, Eduardo, como estão as coisas aí? Cara, antes mesmo de mandar o feedback dos vídeos, eu quero saber qual é o tamanho da luvinha que você usa. A luvinha de batinho que você usa, porque eu quero te dar, cara. Eu tava vendo os seus vídeos aí. Olha ele, quero te dar. Eu quero dar de presente pra você uma luvinha,
porque eu tava vendo seus treinos aí, cara, deu pra perceber que você tá na pegada, treinando bem. Claro, tem muita coisa que dá pra gente dar uma melhoradinha na parte técnica, essas coisas, mas aí é com o tempo mesmo. Mas então, eu quero saber o tamanho da luvinha que você usa e não sei se vai dar pra mandar aí até onde você mora, porque a gente sabe que é difícil. Mandei aí um áudio de 1 minuto e 18. O cara é foda. O cara é foda, o cara merece. E, pô, eu acho que o meu trabalho, assim, na questão de beisebol, além de jogador, claro, que é o mais importante, é ajudar essa galera que quer evoluir no beisebol, melhorar a divulgação do esporte no Brasil, né? Mas, pô, isso aí já é papo para outro vídeo, é um outro assunto, mas aí faz parte do meu trabalho, né? Que meu trabalho não é só trabalhar no Tigers, mas também eu tenho bastante comprometimento em levar assim, conteúdo, levar informações, materiais para o Brasil nessa parte do beisebol, porque eu sei que no Brasil é bem difícil e, pô, eu tô numa posição que eu me sinto que meio na obrigação, né, de fazer isso, porque se tivesse muita gente que tem essa possibilidade de ajudar o pessoal, eu acho que muita gente ia estar ajudando, mas como não tem, e eu tenho essa oportunidade, eu tenho tudo para ajudar o pessoal da comunidade do beisebol no Brasil, eu quero ajudar. Então é isso, é só falando um pouquinho aí do meu dia a dia. E cara, eu lembrei porque eu não gosto de treinar perna, porque agora mesmo na bicicleta eu sinto meio estranho, sabe? Quando você não sente muito bem a sua perna. É isso que eu tô sentindo agora. Mas bora agora pro mercado fazer as compras, preparar o almoço, estilo Vitorito. E é isso, vamos comer, depois eu já volto ali, mando o feedback pro Eduardo. Mas é isso, bora pro mercado. Bora galera, bora pro mercado. Vamos ver porque os japa não engordam. E vocês vão ver o Masterchef Vitorito hoje em ação, hein? Vamos botar a câmera assim. Vamos ver se ela fica em pé. Me segue, câmera. Me segue. Vambora. Vou colocar uma câmera aqui. Hoje eu vou comprar. O que eu vou comer hoje? Cara, limão é uma coisa que aqui é muito caro. Como a câmera tá me seguindo aqui, eu não tenho como mostrar, mas um limãozinho assim, ó, 95 ien, cara. Caro. Brócolis. Vou pegar uns vegetais aqui. Uns matos. Mostrando pra vocês que eu fui pegando. Aqui, galera. E tem bastante coisa, ó, como vocês podem ver. Aqui uma coisa que eu acho que interfere muito na questão assim, de ganhar peso aqui no Japão. Isso daqui, ó, um conhaco, que se chama isso. Galera, isso tem 6 gramas. 6 gramas não, em 100 gramas tem 6 calorias. Então você pode comer 1 quilo disso, que você só vai ter ingerido 60 calorias. Você sabe que loucura é essa? Vamos ver esse aqui outro para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, tem 7. Em 100 gramas, 7 calorias. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo, galera. Se vocês comerem umas 3 batatinhas Ruffles, acho que já dá isso. Ou até mais, eu acho que uma, será? Não, uma, né? Já é muito. E aqui, ó, tem muita coisa fermentada, assim. Pepino, alho. Então tem muita coisa. Isso aqui, ó, você não vai... 30 calorias, tá ligado? Kimchi, que é coreano.
Moyashi tem muita coisa, então, aqui no Japão, que praticamente não tem caloria. Natto não, é tofu, natto, que isso aqui é um negócio gosmento, que eu curto. Vamos levar um. Esse aqui vem com nori. Eu curto e faz bem pro corpo. Então, vou levar. E isso daqui, ó, no Brasil, eu lembro que quando eu morava aí era um absurdo. Aqui é 100 ienes. Então eu compro de montes aqui. Sempre quando eu venho eu compro. Vamos levar só um. Isso aqui, ó, tipo massinha de peixe, sabe? Esse aqui é como se fosse um caranguejo, assim. Kanikama, né, que a gente chama. É bom, cara, só que no Brasil é muito caro. Não sei se já foi em loja assim japonesa. No Brasil, e sempre tem essas massinhas de peixe. Que aqui é super barato e no Brasil é muito caro. Então bora aí, aqui tem peixe. Peixe, ovos de peixe. Esse aqui se chama taraco. Não é tarado, é taraco. E meu pai é louco por esses ovos. E mais pra frente tem os peixes, sashimi, peixe, ostra, os peixão, mais peixe. Aqui tudo cortado, os caranguejos, tudo cortado, os caras trabalhando lá dentro. Mas hoje a gente vai atrás da carne Wagyu, zoeira. Essas carnes Wagyu aqui, olha o marmoreio dessas carnes, mano. É bonito mesmo. Só que, foco na missão, Vitor, voltando. A gente vai comer o que eu como. E depois de um dia de perna, é frango, mano. Não tem segredo. É frango, sasami, que é o peito, né? Tava gravando errado. Aqui, vou levar esse. 3, tem 218 gramas. Perfeito para um almoço já. Vou levar só um, porque em casa tem. Hoje é mais para mostrar para vocês, assim, como é o mercado aqui no Japão. Ah, eu tenho que pegar o café, que eu sou viciado, que é o da Nestlé. Aqui tem bastante café, assim, os japoneses gostam bastante de café. Só que eu quero o da Nestlé. E aqui tá a parte dos pratos prontos, que é diferente do Brasil, que tem pizza, essas coisas. Aqui tem sushi, onigiri e os bentô. E aqui desse lado tem uns pães que, meu, eu comia muito quando tava na faculdade, mas esses pães, depois que eu fui estudar um pouco mais, tem muita coisa conservante, essas coisas, porque se você for pensar bem, como que um pão consegue durar meses sem mofar, sem nada? É os produtinhos mágicos, né? E aqui é a área do suco. Tem bastante suco assim de salada, essas coisas. Esse aqui é bom, ó, Caps. Quando vocês vierem pro Japão, recomendo provar. Muito chá, matcha. Matcha que esse ano aqui bombou, né? Muita gente começou a beber matcha. Mas o foco é nesse aqui, ó. É esse café aqui que eu curto. Da Nestlé. E é isso, galera. Lá embaixo nas Flocares, o aquário. Ah, eu vou pegar uma água com gás. E a que eu queria não tá aqui. Mas vou pegar essa Canada Dry. Que também tá pro gasto. Então bora. Agora pra pagar. Pra pagar também não tem segredo. Eu tô com a bolsa, mas vou pegar uma sacolinha. E aqui você tem que pagar pela sacolinha. Então a gente coloca a cesta de um lado, sacola, passa
a sacola para pagar. Peraí, galera, tá difícil. Vou colocar a câmera aqui. Que eu tô sofrendo aí. Já passei a sacola. A gente coloca a sacola aqui do lado. Os japa tudo olhando pra mim, pensando o que esse moleque tá falando. A gente mesmo passa todas as coisas que comprou. Aqui no Japão é bem comum isso, tá? Aí vocês estão pensando, mas os caras não vai lá e rouba? Cara, para roubar isso é muito fácil, pra falar a verdade. Só você pegar, sair andando aí que acho que ninguém vai nem perceber. Só que aqui é o Japão, né? Ninguém faz essas coisas, ninguém... Bom, ninguém eu não sei, né? Deve ter o pessoal que faz essas coisas. Mas isso daí é problema deles, né? Cada um. Meu irmão. Já era. Total foi 1.563 ienes. E eu vou pagar com dinheiro mesmo, sem passar do cartão, porque eu quero usar minhas moedas. Isso aqui, ó, quando vocês vierem no Japão, é um truque que eu vou ensinar pra vocês. Vocês pegam as moedas que vocês têm, assim, ó, e coloca tudo na máquina, que ela mesma vai fazer a conta. Se passar, ela te dá o troco. Faltou 73 ienes. Acho que deu. E já era. Aí você não precisa ficar carregando muita moeda. Mas aqui eu faço bastante na conveniência também, para não ficar precisando carregar muita moeda. E é isso, pagamos já, rapidinho. Vou guardar minha carteira. E já era, minha gente. Estamos aqui com a sacolinha pronta já, com as coisas. E agora eu vou voltar para casa. Cheguei em casa, galera. Agora eu vou fazer o almoço. Tô com as coisas aqui que a gente comprou no mercado. Vou fazer rapidinho. E é o seguinte, eu tô com brócolis aqui que a gente comprou no Costco. É Costco que fala, né? Aí. Pra gente fazer uma sopa, que hoje tá frio. Uns brócolis. O natô eu não vou usar agora. Eu como mais natô de manhã. Então a gente já põe na geladeira. E é isso, o resto eu vou usar. Estamos aqui com o brócolis. Que a gente vai fazer uma sopinha. Só que para não perder os nutrientes, quando coloca assim, eu já vou colocar aspara. Como faz? Aspara, né? Junto com brócolis. Então, como eu vou tomar a sopa também, os nutrientes do brócolis que saem quando você ferve ele, quando você cozinha ele, vai ficar na água. Alguns você perde, sim, claro, mas fica na água. Então, eu vou beber e então vou ter os nutrientes. Então, a parte de brócolis, as coisas que dá pra comprar congelado, eu prefiro comprar congelado, porque a nutricionista do time fala que tem mais nutriente nos congelados do que nos próprios. Quando você compra natural, se compra fresco, às vezes tem mais no congelado. E com aspara vai ser o seguinte, ó, eu vou cortar em pedaços. Essa parte aqui de baixo tem que tirar para conseguir comer, porque ela é muito dura, então nem vou usar, já coloco aqui. E o brócolis, esse aqui é uma aula Masterchef, né, galera? Como ele tá congelado, se você coloca ele numa sopa assim, e alguma coisa com sabor, quando tá congelado, ele pega mais o gosto do que quando você coloca ele natural. Sabia dessa? Então já comecei a preparar aqui a sopa. Já era. Vou usar Shirodashi e Kaidashi, que são assim
para fazer sopa de meio que frutos do mar, para explicar de uma maneira mais simples, né? Eu vou deixar ele aqui, agora fervendo, e vamos preparar o nosso frango, né? Porque eu sou frango, então tem que comer frango. O fogo vou deixar ele baixo agora, para o brócolis pegar o sabor, aspara também o sabor da sopa. E eu vou tentar baixar um pouco a câmera. Aí, tá aqui o brócolis da sopa, aqui eu vou fritar o frango. O frango, não sei se vai rastrear aqui, vou ficar um pouco até mais para trás, então. O frango é o seguinte, ele vem assim, ó, meio gordinho. E já pego esse paninho que tem no frango e tiro a coisa de baixo. O negócio aqui é o que eu faço mesmo. Tá vendo que ele é meio gordinho? Eu pego ele e corto na metade. Esse aqui eu aprendi quando eu trabalhava no Kentucky. Aí ele fica um filezinho assim, ó, de lado. Deixa eu ver se eu pego isso. De lado, fininho. Porque ele vem assim, ó, gordão. Eu aproveito e corto ele no meio. Porque eu prefiro filé assim, que você dora eles dos dois lados e ele fica com aquela crostinha, né, da reação de Maillard dos dois lados. Então ele fica com aquele saborzinho assim de frango. E se você deixa ele gordinho, se prefere ele mais assim suculento, gordinho é melhor. Só que eu não sinto muito gosto. Assim, você não sente muito o gosto da carne, sabe? Assim é a reação de Maillard. E já era. E eu sempre fico levando a mão. Isso aqui é, como que fala? É tique? Vamos ver a panela aqui do frango, já tá ficando quente. Eu gosto de temperar dos dois lados. Com sal e pimenta. Tempero rapidão. Isso aqui não precisa temperar muito também. Aí, sempre eu pego, tá o óleo na panela. Eu pego o frango e já uso assim pra ela pegar em toda o óleo, passar o óleo em toda a panela. Dou umas porradinhas nele, no frango assim, para ele ficar bem grudado na frigideira. Isso para fazer a reação de Maillard. Já falei quantas vezes isso nesse vídeo. Reação de Maillard, que é muito importante, que dá o sabor no nosso frango. É porque tá fechando. O limão é para temperar o frango e para colocar na soda. Vamos preparar nossa salada agora. E a salada não tem segredo, já dá para colocar direto no prato. Peguei aqui o prato, os grandes, abro um espaço, coloco ele aqui, já pego salada, que eu comprei pronta já, não tem muito segredo. Méritos às pessoas que fizeram. Pego o cani, aperto ele para ele ficar desfiado, que é a maneira que eu gosto, né, de comer. Desfio o cani. Vocês veem que é bem simples, né? E agora, ó, a sopa já tá ficando interessante. O brócolis já descongelou, ele tá pegando já o gosto da sopa. Agora eu vou até desligar o fogo. Masterchef, né? Deixa ele assim, no morninho, para pegar o gosto, o sabor da sopa, para não ficar com só gosto de brócolis, né? E como na sopa vai estar os nutrientes, vai ficar top. A aspara é outra história. Vocês vão vendo, vão vendo essa aula de culinária que virou, né? Se vocês acharem interessante,
a gente faz outra aula assim, mas na verdade nem é uma aula, né? É só a maneira que eu cozinho aqui. Se eu estiver fazendo errado, vocês me falam. Pego o limão, suco de limão, tempero aqui nas saladas. Bom, a salada já está praticamente pronta, só colocar um sal, um azeite aí e já era. Azeite, galera, tem que tomar cuidado. Quem faz dieta, essas coisas, azeite de oliva é bom, só que se você... Pronto, um fiozinho só. Coloca assim, para fritar o frango, por exemplo, ele não é o mesmo azeite que você usa assim para só temperar. Quando você aumenta muito a temperatura do azeite, ele já imagina que ele não é um azeite bom como ele é realmente. Ele fica um azeite aí, viram igual um azeite vegetal normal, eu acredito. Posso estar falando bobeira? Sim. Só que isso... eu nem lembro quando eu aprendi isso. Do azeite. Só que depois de participar de tanta aula de nutricionista aqui no Japão, com a equipe, tem bastante coisa assim que eu aplico no dia a dia, né? Eu lembro e vou aplicando. Então cuidado quando você usa o azeite assim para fritar, para cozinhar, para essas coisas. Ele é diferente do azeite natural. Vou colocando uns limãozinhos que eu não vou usar no gelo, porque esse aqui vai ser o nosso refrigerante, não refrigerante, né? É uma água com gás com bastante gelo e limão. Caramba, esse limão de hoje tem semente, hein? Olha, dá pra até plantar um pé de laranja aqui em casa. Já era. O limão tá pronto. A salada tá pronta. O frango, eu nem mexi nele nenhuma vez até agora. Vamos ver. Da maneira que eu gosto. Meio laranjadinho assim. O de cima ficou um pouquinho branco ainda. Quer ver? Esses dois assim tá da maneira que eu gosto. Esse outro aqui tá um pouco branco. Mas pouca coisa. Deixa eu voltar aqui a câmera. E é isso, galera, tá quase pronta. Agora, no outro lado do frango, eu não deixo muito tempo igual no primeiro lado, porque a frigideira já tá quente. Já tem ali a parte que tá cozida, o óleo já tá quente. Aí eu venho com a aspara, que eu não uso ele na sopa. Eu só deixo ele na sopa porque é a mesma coisa do brócolis. Ele vai perder os nutrientes, mas para não perder os nutrientes, assim, numa água que eu não vou usar, eu deixo ele na sopa, né? Porque aí é uma água que eu vou usar, eu vou beber depois. Mas eu prefiro muito mais aspara assim, quando você faz junto com a carne. E aspara com frango combina muito. A sopa tá pronta. O fogo, deixar o aspara ali. E o tempero da aspara é bem simples, tá, galera? Vou esperar um pouco mais para colocar o suco do limão. Bastante aqui eu coloco limão. E a aspara tá lá. Agora é só esperar um minutinho que vai ficar top. Cuidado para não cair, derrubar todos os brócolis de uma vez, para não sair. Sopa pronta. A gente vem fazer a bebida agora. O nosso refrigerante
natural. Não natural, né? Mas saudável. Refrigerante saudável. Agora a gente vem com o limão, passa em cima das paras e faz assim, ó, com a frigideira, para as paras pegar o sabor do frango, que o limão vai meio que tirar, vai como que fala? Ele vai pegar aqueles pedacinhos que fica no fundo da frigideira, pedacinho não, o gosto, né? O queimadinho do frango. Entende? Pega os sprouts, colocamos aqui no meio, raspa do limão, porque a gente usa o limão todo. Tem que usar todo o alimento, galera. Não pode deixar desperdiçar. A gente pega as raspas que ele tem um pouco do amargor que combina bastante com esse prato. Coloquei uma semente aqui, vou pegar. E ficou assim, galera. O nosso refrigerante, o frango, as paras e a saladinha e a sopa de brócolis. Ficou muito top, viu, galera? Tudo do jeitinho que eu gosto. Isso daqui, ó, faz toda a diferença numa salada. Só temperei com limão. Só que com isso aqui já era, ele fica perfeito. A aspara também tá perfeita. Pra mim, né? Agora vamos ver o frango. Tá quente ainda. Tá suculento. Desculpa, falei com a boca cheia. E agora, voltando o assunto principal desse vídeo, né? Que é que os japoneses não engordam, tem pouco gordo aqui no Japão. Cara, a parte de alimentação dá muita diferença, né? Não sei se vocês viram ali. Tem muita coisa aqui no supermercado japonês que tem muita pouca caloria. Ficou top. Então, eles comem, a quantidade é boa, a quantidade que eles comem, assim, tem bastante coisa no prato, só que tem muita pouca caloria. E junto com isso tem pouca proteína, poucos nutrientes. Então por isso que eu acho que também, além de eles serem magros, eles não têm muito músculo. Mas, como o papo aqui é não ter gordo, eu acho que funciona muito bem. Então eles, por exemplo, comem conhaco, que é aquela massinha lá que eu mostrei pra vocês, com muita pouca caloria, e o negócio é um tabletão. É como se fosse uma gelatina dura, porque praticamente não tem caloria. Você come, você se sente satisfeito. E o pessoal ali frita, às vezes, aqui lá. Claro que fritando vai aumentar um pouco a caloria, mas se saciam. E junto com isso eles comem bastante arroz, tem caloria, mas também é importante para ter energia, né? Eles comem bastante arroz, comem bastante peixe, salmão assim, não muito, mas peixe branco. Eles comem bastante, comem muita carne. Muita não, né? Mas comem. Então, querendo ou não, fica ali uma alimentação com pouca caloria, mas assim, bem balanceada, né? O único problema que eu vejo, assim,
que os japoneses têm que tomar cuidado é na questão do sal. Muito sódio. Porque shoyu tem bastante sódio. Os temperos que eles usam tem bastante sódio. Usam bastante o Ajinomoto, o Pandinha, o MSG, que fala. Que, tem que tomar cuidado. Mas eles usam bastante por causa do umami. Mas mesmo assim, tá funcionando, né? Funciona. Vivem bastante, tem poucos gordos na rua. E então, tem alguma coisa dando certo aí pra eles. Mas é isso. Esse aqui é a minha refeição. Porque eu também não quero comer muita... Desculpa. Não quero comer muito arroz agora. Porque, como eu tinha falado anteriormente, eu quero já analisar o vídeo do pessoal da comunidade. Principalmente do Eduardo. E mandar o feedback. Se eu comer muito agora, eu sei que daqui 1 hora ou até mesmo 30 minutos já vou estar meio sonolento assim, e eu não quero perder esse ritmo que eu tô agora. Então não optei em colocar aqui arroz. Eu vou deixar um pouco depois que eu terminar de fazer minhas coisas, eu como um pouco de arroz e eu vou jantar cedo hoje. Eu gosto de jantar cedo porque aí eu durmo melhor e amanhã tô com energia de novo. Mas aí, galera, esse daí é o nosso papo que a gente teve hoje sobre gordos no Japão. Mostrei pra vocês aqui como eu me alimento, essas coisas, e o meu dia a dia, né, que eu acho que é o mais importante, que eu quero estar mostrando pra vocês aí como é viver no Japão e como eu tô vivendo aqui no Japão, né. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque, galera, a gente tá com 21 seguidores. 21. Você pode ser o 22º, hein? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Nossa, a gente tá melhorando até no CTA agora, hein? Bora. Muito obrigado por assistir até aqui no final. Se você assistiu até o final, deixa um comentário, por favor, pra mim saber que você é alguém que tá curtindo os vídeos. Se não curtiu também, deixa um comentário falando por quê. E é isso. Até amanhã. Falou. Lava uma louça. Esqueci de fazer uma coisa com vocês. Academia. Saúde, essas coisas. Isso aqui eu quero fazer com vocês, ó. Vamos! Agora sim!